Aparece uns caras de armadura. Aparece os quatro. A senhorita perguntando alegre se eles vão ficar ali agora. O prota chama o Lao Pang, pergunta o que ele acha de se tornar um líder de guarda como aqueles caras. Lao Pang fala que todos os guardas ali são muito melhores que ele. Fala que ser um deles é mais que suficiente. Fala que seria um insulto ele se tornar um líder. O prota fala para ele não se preocupar e que um dia ele será o líder deles. Ele fica lá com essa cara. Aparece a burra insuportável. Fala que parece que o prota não está só enganando os outros, mas também engana as pessoas ao redor dele. Fala que o mordomo da família Luo é apenas um grande mentiroso. Fala que com a avaliação do Pang, o limite que ele pode alcançar é a sexta camada. Fala para não comparar ele com os seus guardas. Ela sugere que uma família pequena como a deles não sonhe em se tornar uma grande família. O prota fala que existe um ditado: não intimide os fracos só porque você é capaz. Fala para ela não se achar muito. Ela debocha e diz que eles estão mentindo para si mesmos e sonhando acordados durante o dia só para se divertir. Ela fala que uma grande família é forte e só pode ser construída a partir de centenas de gerações. Pergunta se ele acha que usando a pequena inteligência dele para o pavilhão vai fazer ele se tornar alguém grande. Fala que o prota é apenas um sapo do fundo do poço e não sabe o quão grande o mundo é. O prota tá muito puto. Longji fala que ela foi longe demais. O prota pede permissão para usar a pedra espiritual. Vai pro telhado. A burra briga com ele e está no telhado, falando que ali não é sua casa e para ele ter modos. O prota dá uma olhada e fala: formação defensiva nível 3, formação Panlong. Longji e a burra ficam surpresos. Se perguntam como o prota sabe a formação que só o Gil pode montar. O prota salta no ar, joga umas pokebolas. A burra pergunta o que ele tá fazendo. O prota pergunta se precisa mesmo responder. Ele junta as mãos, faz umas paradas e do nada brota um dragão. E depois sai mais dragões. O Jane de longe cultivando sente, pergunta quem ativou aquela matriz. Se pergunta se foi o velho acabado. Mas depois ele fala que é impossível, porque ele não tem habilidade para fazer aquilo. O velho acabado fala que aquela é sua matriz. Fala que algo não está certo. Fala que o dele não é tão forte assim. Longe dali, o provável cara da montanha do vento negro se pergunta o que aconteceu na cidade. Se o plano vai ser executado antes do planejado, mas ele fala que Jane não é tão imprudente. O prota prepara para finalizar a matriz e finaliza. A burra pergunta o que ele fez, mesmo estando tão claro. O prota ignora ela e reporta à senhorita, fala que é apenas uma formação de nível 3, mas teme que aquilo não seja capaz de proteger a senhorita apropriadamente. Portanto ele aconselha a aumentar para o nível 5, mas precisaria de muitas pedras espirituais. Os dois ficam lá de boca aberta. Em seus pensamentos Longji fala que apenas algumas pessoas podem formar uma matriz de nível 5 no Império Tianyu. Mesmo nas 7 famílias tal talento não existe, mas o prota está confiante que pode configurar uma matriz de nível 5. O que ele diz pode ser verdade. Se pergunta se o prota consegue mesmo. A senhorita entra de o que o prota tá fazendo. Entra no jogo, fala que está tudo bem. Mas se o prota usar pedras espirituais sem sua permissão ele será punido. Mas já que foi usada para eles, então ela o perdoa. Então eles saem. A burra fica lá refletindo sobre o prota ter mostrado seu poder real e ser um mestre de formação nível 5. Se pergunta como uma família pequena tem uma pessoa tão talentosa. O velho chega logo em seguida. Pergunta quem fez a matriz. Longji fala que foi o prota. O velho diz que não é todo mundo que pode configurar uma matriz, demora anos para aprender. Fala que Hel só consegue até o nível 3 e se pergunta como o prota tão jovem consegue. Pede para chamar o prota, porque precisa conversar com ele e saber mais sobre ele. Um tempo depois o velho chama o prota de irmão. O velho só chama de irmão quem ele respeita. Fala pro prota sentar. O prota senta e debochado chama o velho de grande irmão. O velho então o chama o prota de irmão mais novo. Fala que foi ele que o chamou de grande irmão. Diz que não tem reclamações e que o prota pôde fazer matriz de nível 5. Pergunta por que ele ainda serve a família Luo estando nesse nível. Pergunta se não seria melhor se ele se juntasse ao pavilhão. Pergunta o que o prota acha.
O velho fala para ele se juntar ao pavilhão. Ele promete que o prota receberá o melhor tratamento e será um grande ancião. Mesmo que o chefe do pavilhão veja ele, ele será educado. A burra não se aguenta, em seus pensamentos fala que aquela é uma posição muito alta, e fala que o prota é muito jovem e não tem muita experiência ainda. Se pergunta como pode aceitar o prota como grande ancião. Em seus pensamentos o prota fala que esse foi o resultado que ele previu quando começou a briga entre as duas grandes famílias, com o talento para configurar uma matriz de 5º nível. Quem não quer neste império, mesmo que ele conheça o imperador, ele o tratará com respeito. O velho pergunta o que ele acha. O prota fala que tem uma condição. O ancião fala que desde que o pavilhão possa realizá-lo pode pedir qualquer coisa. O prota fala que quer que a burra leve e traga chá, lave seus pés e aqueça sua cama. A burra fica puta. O velho fala para ela se acalmar. O prota ri e fala que tá brincando. Ele tem a senhorita e a casa. Pergunta o que mais ele precisaria. Ele quer que seus irmãos e a família Lu vivam em paz. O velho fica comovido e fala que aceita. Fala que durante a estadia dele no pavilhão a família Lu permanecerá segura. Eles terão certeza que todas as gerações estarão seguras. Fala que agora em diante ele é um grande ancião do pavilhão. Fala que vai contar à família sobre ele e daqui a 3 dias vai levar ele para a sede da família. O prota fala para ele esperar. Fala que não prometeu se tornar um grande ancião. O velho fica puto e pergunta se ele tá brincando. O prota fala que se ele o tivesse convidado meia hora atrás ele concordaria sem hesitar, com a mesma condição de antes. O velho pergunta o que aconteceu para ele mudar de ideia. O prota fala que foi a Nui. Pergunta se ela lembra o que ela disse antes. O prota levanta, fala que em 10 anos ele fará a família Lu prevalecer sobre as 7 casas do império. Bebe um goró e vaza. O velho pergunta o que a Nui falou pra ele. Longji conta tudo. O velho fala que já tinha falo pra ela. Nunca olhe para baixo. Nunca quebre o alto respeito de alguém. Fala que ela insultou a família Lu e não o admira ele ter recusado. Longji fala sobre as últimas palavras do prota. O velho fala que a família Lu tem um gênio de 5º nível. Mesmo se eles fizerem parte do império no futuro, eles serão mais influentes que famílias seculares ou líderes de uma aliança. O velho meio puto com eles fala que quase conseguiu convidar ele para ser o grande ancião deles. O prota tá andando e pensando. Fala que foi uma boa oportunidade de proteger a família Lu com a proteção do pavilhão. A forma como a família Lu estaria garantida. Mas ele se lembra das palavras da burra. Fala que com a técnica de demônio ele irá contra os céus e escreverá seu próprio destino. Agora ele vai ajudar a família Lu, não a eliminar a magia do coração, mas a cultivar a técnica do demônio secretamente. Fala que nada é impossível nesse mundo. Se os céus o impedem ele vai destruí-lo. Sua vida é determinada por você mesmo, não pelo destino. Algum dia ele fará essa pequena família se tornar a família mais forte no futuro. Nada é impossível para ele. O demônio mágico imperador Zou Infan. Ele chega na casa. A senhorita pergunta o que o velho queria com ele. O prota fala. A senhorita parabeniza ele. Fala que comparado com a família Lu o futuro dele no pavilhão estará garantido. O prota fala que rejeitou. Ela surpresa pergunta por quê. O prota fala que não existe razão para ele ter rejeitado. Ela fala para a senhorita que não importa quão grandes ou pequenos benefícios ele irá conseguir, sua escolha depende dele. Pede para ela não interferir. Fala que de agora em diante ele é o mordomo da família Lu. Em 10 anos fará a família Lu se tornar mais forte que o pavilhão. Então ele sai. Ele tá com o Baby Blood voando por aí. Vê uns gritos de nada bom e que tem gente faltando. Em seus pensamentos o prota fala que eles só perceberam agora que o guarda da família Kaikis desapareceu. Fala que o cabeça dos Kai é seu filho. Vão tremer no quarto. Ele vê uma moça. Fala que ninguém se atreve a engar no território e supervisionar o pavilhão, mas aquela pessoa ousa, por isso pé ali. A mulher sai e o prota segue ela. Ela entra em uma sacas, tem outras pessoas lá. Uma pergunta como está a investigação. Ela pede caneta e papel rapidamente. Mostra a estrutura da residência do pavilhão e os locais com guardas. Explica o quão forte eles são. Um figurante pergunta como eles podem atacar o pavilhão. Fala que está mais preocupado de morrerem que outra coisa. A fala que seu irmão contatou algumas pessoas do Vale Omingo. Eles serão iscas para os guardas. Quando isso acontecer, eles têm que agir rapidamente e entrar, matar todos os membros da família Lu e sequestrar a senhorita. O prota fica sem estender. Se gostou e quer próxima parte, deixa o like, comente e compartilhe. Também tem o Seja Membro se quiser ajudar o canal. Valeu!